O que você, brasileiro naturalizado, nascido, patriota ou não, faria se ao passar por uma das principais vias do estado, visse um monumento homenageando aqueles que mataram, estupraram e até mesmo cometeram atos genocidas aos seus antepassados? Bom, se você não tem uma resposta para essa pergunta, saiba que é isso que acontece com todos os indígenas que passam pelo Monumento dos Bandeirantes, tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico. Eles têm de ver uma obra adorada pela população brasileira, representando os bandeirantes portugueses enviados ao Brasil, ainda colônia de Portugal. Os bandeirantes foram responsáveis por desbravar, ou seja, explorar e habitar o interior ainda não alcançado pelos colonizadores, sendo assim considerados por muitos brasileiros até os dias de hoje como heróis nacionais. Porém, muitos acabam esquecendo de seus atos contra uma parte da sociedade brasileira, os índios. Além disso, existe a parte da história onde, se não fosse por esses exploradores, não teríamos metade do nosso conhecimento a respeito do território nacional. Isso inclui estados, rodovias, estradas e muito mais. Também podemos citar a importância da memória desse monumento, de modo que devemos lembrar as coisas boas e ruins que eles fizeram, evitando assim com que isso se repita. É necessário a gente entender que, primeiro, como é construído o monumento, qualquer monumento, né? A gente tem que lembrar que quem faz um monumento, em geral, é o poder público, são as pessoas que estão no poder naquele momento, e aí, seja a nível municipal, regional, estadual, ou em relação ao país, o simples fato do poder público ter feito o monumento e ter colocado aquele monumento ali, já é uma coisa importante para a história, por mais que a gente não concorde com aquele acontecimento, porque é um registro do pensamento das pessoas que estavam no poder naquela época. Então, quando o poder público pede para o artista retratar os bandeirantes ali no Monumento das Bandeiras, ou o Borba Gato, ou qualquer outro monumento, há uma intenção, né, de perpetuar a imagem daquelas pessoas, né? No dia 30 de setembro de 2016, o Monumento das Bandeiras e a estátua do Borba Gato acordam pichadas. Há quem ache isso uma falta de respeito e um insulto a uma memória nacional, mas não podemos esquecer que quem comete esse ato não o cometeu à toa. O que você acha das pichações no monumento? Eu abomino. Para mim, as pichações não são como um manifesto, e sim um vandalismo e destruição de um monumento histórico, e isso é um crime. Devido ao tamanho da população brasileira e à grande diversidade existente, grupos étnicos que não se sentem representados por tais monumentos cometem tais atos como forma de resistência a algo pelo qual não se identificam, nesse caso um patrimônio histórico. Podemos então perceber que, assim como existem dois lados de uma moeda, existem também dois lados de uma história. Então não tire conclusões precipitadas, ouvindo apenas um dos lados. Isso pois, com um lado de uma história, acabamos homenageando a obra de Victor Brecheret, dizendo ser um patrimônio de todos, e assim realizando o mesmo, acabamos homenageando aqueles que massacraram a população, que também representa a sociedade brasileira. Dessa forma, só nos resta perguntar a nós mesmos se foi bom ou não e para quem.